Está de grande nível. Sim, senhor. Eu bem. Mário, então, agora vamos ouvir-te. Agora é mais complicado. Depois já está tudo dito. Pois, o que é que o autor há de dizer? Vou desfazer o desaguisado, que não tem sido desaguisado, tem sido um caminhar de adultos, que começámos assim, de meninos, em 2010. Ainda me lembro do primeiro encontro que foi na estação de Campanhá, no cafezito, e eu trazia um manuscrito de um livro que se veio a chamar O Livro da Sabedoria. Tinha publicado antes, numa editora Areias Vivas de Ilhavo, um livro enorme, que é o maior de todos que eu tenho, 700 e tal páginas, que se chama No Livro do Apocalipse, Novo Livro do Apocalipse, ou da Revelação. Alguns pensavam que era o Apocalipse bíblico, mas não, é o Apocalipse de hoje. E esse livro até foi classificado como Apocalipse, quer dizer Revelação, era revelar os acontecimentos de hoje. E as que trabalharam no livro não devem ter. Uma delas era bibliotecária municipal, na Biblioteca Municipal de Ilha, mas o nome dela não aparecia mais a da irmã, e deve ter sido traduzido para o Algarve com o nome do autor e com o título e com o tamanho da obra, que não devem ter dado muita atenção ao conteúdo. E o que é certo é que depois a distribuidora recusou-se a distribuir o livro. A própria distribuidora da editora, quando começou a ver o conteúdo, recusou-se a distribuir o livro. E estava marcada uma sessão de apresentação na Biblioteca Municipal, e o presidente chamou a bibliotecária lá, que se ela ousasse ir para a frente era despedida. Perdia o lugar. É claro, não foi nada para a frente. Mas o Jorge, parece-me Jorge depois, a pequena editora, e pronto, e ficámos. Fomos, nas amizades e a relação cresce, até que depois parece que chega a uma determinada altura que é preciso haver alguma zanga para nos unirmos mais. Quase como num casal, ou num pai e num filho, ou numa filha. Chega à adolescência e aqui houve alguma coisa. Foi um bocadinho difícil convencer o Jorge a reeditar com um novo título, para que fosse o mesmo título. Não era preciso, só tinha que dizer que era uma edição revista e augmentada, não sei o quê. Mas eu fiz questão que tivesse um novo título. E realmente tenho aqui um novo título. Que eu sei quanto este título, em letras maiores, no mítico Cristo da Fé, ao Jesus histórico, incomoda todas as igrejas cristãs, todas, quanto isto incomoda. Os próprios teólogos, grandes academias, confessionais e não confessionais, Cristo da Fé é tudo. É tudo. Mas não sabem é que é um mito. O Cristo da Fé é um mito. Mas como se diz Cristo da Fé, parece que já não se discute, a fé não se discute. Só como é que se chegou aí é o que este livro, nos inícios e depois ao longo de cada evangelho, de cada capítulo, nos mostra. Eu devo agradecer esta vossa presença, ao Jorge, ao Rui, ao Unicep, e havia de começar a cantar, mas não, estou meio rouco, meio constipado, e não o faço. Mas abro com uma pergunta. Agora que este livro acaba de resgatar e desencriptar os 4 evangelhos em 5 volumes, que é uma realidade que quase ninguém sabia, ou ninguém sabia. Os evangelhos são 4, mas os volumes são 5. Por simples razão de que o segundo volume de Lucas foi transformado num livro independente. E isso é um crime. Transformar uma obra que é escrita em 2 volumes, meteram-lhe ao segundo volume,
estava a denunciar o que é que fizeram a Jesus histórico depois da morte dele, e eles transformaram-no num livro autónomo com um título novo, Atos dos Apóstolos, em que eles são os criminosos são engrandecidos, quase como o João Paulo II, que é o grande criminoso que escondeu a pedofilia do clero, sabia de tudo, escondeu tudo até ao fim. Primeiro estava o nome da igreja à frente de tudo. Logo o canonizaram, nem esperaram pelos anos da praxe, porque foi preciso transformá-lo em São João Paulo II para que dos santos ninguém mais fala, porque é um mito também. Também é um mito, não é um ser histórico. Nenhum ser histórico é santo. Por isso eu canto, santo eu não quero ser. Só humano. Um Deus que gosta de santos é um tirano. Isto digo eu, não é canção, num canto meu. E então, agora que este livro está finalmente reposto à verdade dos factos, são 4 evangelhos, é 5 números, é o que melhor há de literatura mundial, como eles estão no original grego, é o que há de melhor na literatura mundial, das obras de literatura mundial, só que nunca foram lidas, escutadas, trabalhadas, mesmo nas universidades, nunca foram lidas, escutadas, trabalhadas como obras, como livros, foram tratados como liturgia, como livros usados na liturgia, nas missas, nas igrejas, nos espaços sagrados, nos altares, nas homilias, nos sermões e tal. E não, por exemplo, em oficinas de leitura, em lugares os mais seculares possível, os mais laicos possível. Porque é assim, são os melhores sítios para se ler um livro. Ou num jardim, a respirar o oxigênio das árvores. E então, agora que nós sabemos que isto foi feito, isto constitui um crime de lesa humanidade. Porque é um crime cometido contra Jesus, o Jesus histórico, o filho de Maria, o camponês. A própria ordem com que os evangelhos nos aparecem no chamado Novo Testamento, os 4, a própria ordem com que lá nos aparecem está primeiro Mateus, e não é verdade histórica que o primeiro a aparecer é Marcos, mas isso está hoje comprovadamente, não há ninguém que discuta isso. As universidades sabem disso, mas continuam a pôr Mateus em primeiro lugar e não Marcos. O que já é mais discutível é se o João é logo, simultâneo ou quase logo a seguir. A tese não é muito seguida pela maioria das academias, mas pelas razões que eu percebo, porque as grandes academias não querem, eu atrevo-me a dizer que é quase contemporâneo do de Marcos. E, portanto, só que escrito de outra forma, completamente encriptado. Esse é mesmo, todo ele é encriptado de princípio ao fim. E, portanto, nenhum daqueles episódios que lá se diz aconteceram. Basta isso. Porque ele está a dizer uma coisa e a transmitir outra. Através de uma narrativa, transmite uma mensagem que está escondida na narrativa. Por exemplo, as bodas de Caná. Caná nem existia. Como é que podia haver bodas de Caná? A água transformada em vinho. Não pode ser. Então, tudo isso é... Sabe o que é que isso significa? Essa narrativa tão bela, logo a abrir o segundo capítulo. É a apresentação do projeto político de Jesus histórico. Ele está a apresentar o seu projeto político naquela linguagem tão encriptada que a malta nas igrejas lê aquilo e tomam aquilo por um milagre, o primeiro milagre realizado. Aliás, as Bíblias traduzem, o Novo Testamento traduz. Foi o primeiro milagre que Jesus fez. Não fez milagre nenhum, nunca fez nenhum milagre. Então um camponês faz lá milagre. Um camponês faz lá milagre. Trabalho é que se farta, isso sim. Porque o grego tem uma palavra para dizer milagre. E aquela que ele lá usa não é. Lá diz semeia, quer dizer sinais.
e sinais. Ora, este foi o seu primeiro sinal. Mas já foi o primeiro sinal bastante, logo seguido de um outro que foi vir a Jerusalém e expulsar tudo do Templo de Jerusalém. João é o único que põe isto logo no princípio, e ele faz isso de forma intencional, é quase como nos romances. No romance da literatura mundial. Por exemplo, o nosso Jorge Amado normalmente começa o romance no fim. Chama a primeiro capítulo e depois a malta fica tão intrigada. Quem não se lembra da Gabriela, aquela brincadeira? Gabriela, sou minha camarada. Foi a primeira novela brasileira que passou cá em Portugal, que até o Parlamento parava à hora da novela, para os deputados poderem ver o episódio. É sério, isso é histórico. E porquê? Começa com o fim, que dá um choque tão forte no leitor, que o leitor diz assim: bem, agora quero saber como é que se chegou aqui. O que é que acontece para ter esse desfecho? Ora, exatamente o Evangelho de João põe logo, primeiro, apresenta o seu projeto político, nas bodas de Caná. Depois desse episódio, chama conhecido por bodas de Caná. Nem houve casamento nenhum, nem houve nada dele. Tudo estava explicadinho neste livro, e nos tais dados que vão lá antes de começar a leitura do capítulo, o texto do capítulo. E depois vai logo para Jerusalém e anda de chicote em punho. Porquê? Porque é outra forma de dizer, de romper com o judaísmo de forma abrupta, mas assim, descarada. O templo era covil de ladrões. Já há 7 séculos antes, ou 6 séculos antes, o Jeremias tinha dito o mesmo. Mas ninguém lhe fez muito mal. Ninguém o matou. Mas a Jesus mata, não lhe perdoam. Estão a repetir o mesmo sobre um templo que tinha sido reconstruído com tanto esforço e tinha lá tanto ouro dentro. O grande Deus do templo de Jerusalém era ouro. E então, Jesus, histórico, com esse seu gesto, que está narrado nos 4 evangelhos, não há nenhuma dúvida que é um gesto histórico, para hoje os especialistas sabem que quando só há uma citação, é assim, não é bem 50%, 50 por 50, mas é quase. Quando há 2 citações, já é bem, com garantia, 50 por 50, de verdadeiro, histórico. Quando há 4, do lado nenhum. Ora, as 4 narrativas, todas dizem a mesma coisa, só que os outros 3 põem no fim. Ora bem, então, nós temos de concluir que estes 3.000 anos de judaísmo davídico, mesmo sem David, eles viviam na nostalgia de ver um ungido, um Messias. Messias quer dizer ungido. Mas é ungido para exercer o poder. Não é para qualquer outra coisa. Não é para ser um limpa-chaminés ou andar a limpar as valetas. Um cantoneiro. Não é para ser o chefe. O chefe invicto. E, portanto, com 1000 anos de judaísmo e de Bíblia judaica, hebraica. Em hebraico primeiro, depois teve que ser traduzida para grego, porque os judeus, a maior parte, vivia na diáspora, onde já não sabiam nada de hebraico. É que depois, a 3ª, 4ª, 5ª geração já não sabia nada de hebraico. Tinham de ter, como quando era aqui as missas em latim, tinham de ter um tradutor na sinagoga. Lia-se o hebraico, que era a língua que Deus falara a Moisés. Nunca bem o Evangelho de João dizer que a Deus é o único livro no mundo que tem esta frase: a Deus nunca ninguém o viu. O Evangelho de João, logo no primeiro capítulo: a Deus nunca ninguém o viu. Não há mais nenhum livro no mundo que diga isso. E depois diz que se dá a conhecer não no poder, mas na máxima fragilidade humana. Na máxima fragilidade humana. Que é o termo grego que lá está, sarx, indica a carne no sentido de fragilidade. Não é carne de talho, é evidente, mas é o ser humano, uma carne habitada, mas na máxima fragilidade. Não diz o osso, diz a fragilidade total. Ora, e a negação toda do
do mítico, do tal Cristo davídico. Ora, com 3.000 anos que levamos de Bíblia hebraica, que foi traduzida para grego, que era a língua que os eruditos judeus mais na diáspora mais falavam, era o grego. E a grande civilização no Império não tinha grande civilização, tinha a força armada. De resto, não percebiam grande coisa, nem se importavam muito com isso. Queria ter logo que lhe pagassem, fizessem logo o que eles quisessem, mas tinha de pagar os impostos ao Império. E portanto, também não se metia. E a língua erudita, mesmo para os romanos, era o grego. Era o grego. E portanto, não era o latim, era o grego. Daí que houve necessidade de traduzir, 4 séculos antes de Jesus, traduzir do hebraico para o grego a Bíblia hebraica. Foi considerada também uma tradução inspirada por Deus, não é mesmo? Não, naqueles dias em que eles tiveram meses ou anos a trabalhar a tradução do hebraico para o grego. Também Deus esteve sempre ali em cima deles para eles não se enganarem. Sempre. E portanto, só que ao traduzirem, por exemplo, traduziram a palavra ruá, que é um feminino em hebraico, traduziram por pneumá. Quer dizer espírito, ou vento. Quer dizer, um feminino, na origem, já indica debilidade numa sociedade patriarcal, feminina, mulher, é a expressão maior, deve ser a expressão maior do feminino. Feminino numa sociedade patriarcal, o poder era patriarcal. O feminino era o não poder, ruá. E depois já se traduzir por pneumá, que dá espírito. E espírito é masculino, vento já é mais forte, já é mais suculento, mas continua a ser um masculino. E portanto, aqui muitas vezes no livro eu ponho barra espírito ou vento e barra ruá, ou ruá vento, que é para perceberem que era no original é feminino, este sopro que nos anima, que nos faz estar agora aqui a falar uns. Eu a falar e vocês a ouvir, mas aqui presentes, sem desaparecermos da cadeira, ficar aqui o nada, é este sopro, é esse mesmo sopro, é essa ruá, é essa ruá. Se eu deixar de respirar, cai logo para o lado, e se não vier o INEB a correr, reanimar-me, eu fico logo cadáver. E o cadáver já é uma coisa, já não é mais eu. E onde é que estou eu? Onde é que está cada um de nós, cada uma de nós, quando os familiares estão com o cadáver e vem o pároco presidir a um funeral? A família cuida do vivo e depois não sabe cuidar do cadáver, que é uma coisa. Ainda é mais simples tratar de uma coisa, é muito mais simples de cuidar do acamar, do lavar, lavar e virar, mas chamam o padre, porque eles não sabem, pensam que não sabem fazer nada, não sabem fazer aquilo, mas sabem fazer muito melhor, sabiam fazer muito melhor, dar mais dignidade às coisas. Já então, bem, eu perco muito, mas com estes 3.000 anos, foi o judaísmo, mas o judeu-cristianismo, que só passou a cair o judeu, o judeu-cristianismo começa por ser um partido político dentro do judaísmo, que foi tolerado pelos sacerdotes, subsacerdotes, e é por isso que lhes cederam, os traidores, ajudaram a prender Jesus, e eles faziam todos os favores. E então até reuniram no espaço do templo. E andavam pelo templo à vontade, o mesmo templo que Jesus disse que era comido de ladrões. Como é que pode alguém tomar a sério que estes 12 que andam com Jesus e que depois na parte final, quando ele vai definitivamente para Jerusalém, a ver se vira a cabeça dos líderes e não consegue, e consegue pô-los todos unanimemente contra ele, então querem prendê-lo, querem matá-lo, mas não podem dizer.
porque os camponeses não deixavam. Se cabo, gostava tanto de homem, estar com ele, portanto só podia ser de noite. Mas Jesus passou a maior parte do seu tempo na clandestinidade. Portanto, tinha de haver alguém que denunciasse onde é que ele dormia. Quem é que foi? Os 12. Aí vocês dizem, foi o Judas? Não, foram os 12, porque o Judas só foi executar a ordem do chefe, que é o Pedro. Por isso é que no grupo dos 12, primeiro é Pedro e termina com o Judas. Porquê? Porque o Pedro é o primeiro, é o chefe, é o secretário-geral ou o presidente da organização. E depois, quando há debate, mas quando finalmente chegou a uma conclusão, o grupo é uma espécie de comitê central de um partido ou daquelas comissões que se diz agora, não todos os nomes, não gostam do outro porque é do PCP e não querem reproduzir as mesmas palavras. Mas, por exemplo, na igreja é a Cúria Romana, faz o mesmo comitê central no partido. Cá dos partidos de esquerda, do comunista. Mas depois da decisão estar tomada, há daquele que discorda. E, portanto, também aqui com o grupo dos 12, todos em conjunto decidiram avançar para a entrega de Jesus para se salvaguardarem a pele deles, sobreviverem à morte dele. E já que ele não era, se ele não era, porque eles tinham uma coisa bonita a favor deles. Já até que não sabe, na cultura bíblica. Era assim, a gente faz o teste. Se ele for de Deus, tudo que ele anda para aí a fazer, ao contrário do que a gente queria, ia fazer e ia dizer. Se ele for de Deus, se Deus está com ele, na hora a gente entrega-o. E na hora Deus vai salvá-lo. Como na hora não veio salvá-lo, conclusão, era falso. Olha, andávamos a seguir um tipo fingido. E nós achámos tudo a pensar que íamos ter os primeiros lugares lá no poder dele e afinal enganámos-nos a nós, perdemos estes anos de vida. Daí foram tentar recuperar. E de certa maneira, com esses truques todos conseguiram. Ora, este livro vem dizer-nos que estes 3.000 anos e a sua Bíblia, tanto a Bíblia hebraica como a Bíblia judeu-cristã, porque os evangelhos saem de lá, porque foram escritos contra ela, para a denunciar. Eles têm de sair de lá. Este livro defende isso, para que sair de lá. Por isso é que ele só se preocupa com esses evangelhos que estão aqui, é assim que vou. Tudo o resto é para deitar fora. Não se deita fora utilidade, mas a única utilidade que tem conhecer bem a Bíblia, quer a hebraica, quer a judeu-cristã, que sem os evangelhos começa com a carta aos Romanos, de São Paulo, é outro grande perseguidor de Jesus. É o grande manual de instruções do poder. É bom conhecer a Bíblia para saber como é que o poder nos engana, como é que o poder nos mente, como é que o poder se justifica perante os nossos próprios olhos, como é que ele faz os crimes que faz e é aplaudido na mesma. Porquê? Há ali uma teologia do poder que justifica todos esses crimes. E, portanto, é bom conhecer a Bíblia, mas não para a seguir, a não ser que tenha aspirações a criar um partido e dominar o mundo, que é o que quer o Papa Francisco, a sua Cúria Romana, que já não lhe interessa tanto os Estados Unidos, que a maioria já é católica, a começar pelo atual presidente, mas interessa-lhe mais o outro potentado, que é a China e a Rússia. A Rússia é outro tipo de cristianismo, mas ainda não é súbdita do Papa, do Vaticano. E é preciso que seja. E a China também, já está quase do Papa. Os bispos já estão reconhecidos, os clandestinos e os outros, já houve acordos sobre os bispos, já está quase do Papa. E o Xi Jinping, se não está de olho vivo. Porquê? Porque
a Cúria Romana não quer dominar o mundo pelos exércitos como o Império Romano, pelas armas. Quer dominar o mundo porque ele consegue entrar na mente de cada pessoa. E se entrar na mente da pessoa, depois faz dela gato sapato. O que lhe disser é verdadeiro. E ela segue. Tu diz, vais para esta coisa, é uma cruzada, é uma guerra santa. Tu podes morrer lá, és um herói. E eu canonizo-te. E vais direto para a salvação. Os outros dizem que tem 7 virgens, mas este não dizem que tem 7 virgens à espera, mas é a mesma coisa, ia direto para o céu. Com a tal indulgência plenária. Perdoava tudo porque tinha ido à Guerra Santa. Ao fim destes, provado agora com este livro, como esses 3 milénios, são 3 milénios dos maiores crimes que já alguma vez se cometeram na história, o que é que vamos fazer? Eu gostaria muito, se calhar com base neste livro, porque para já ainda é o único e estão todos calados como ratos, mas gostaria muito que fosse julgado, se formulasse uma acusação e houvesse um julgamento de opinião pública como crime contra a humanidade. 3.000 anos de Bíblia, 3.000 anos de crime, que são 3.000 anos de poder. E o poder teve sempre esta justificação teológica, porque proclama um Deus omnipotente, todo-poderoso, e não omnifragilidade, todo frágil. E como com Jesus histórico, que eles matam, e matam já há 2.000 anos, continuam a matá-lo todos os dias. Não é por acaso que todos os dias há missa. É simbolicamente a matar Jesus. Outra vez fazer dele uma espécie de sacrifício a Deus para apaziguar os nossos pecados. E quanto mais missas, mais crimes se cometem na história, no mundo. E a humanidade está hoje à beira do abismo, graças a estes 3 milénios. E é este Deus terror, Deus poderoso, Deus todo-poderoso. O projeto Jesus histórico e o seu projeto político alternativo ao do poder está completamente desconhecido. O próprio Jesus histórico é desconhecido. Mesmo quando alguém só diz Jesus, é sempre em Jesus Cristo que está a pensar. E, portanto, eu gostaria muito que se fizesse assim uma iniciativa de um julgamento de crimes contra a humanidade, para que a humanidade do terceiro milénio, que já é pós-cristã e até já de certa maneira pós-religiosa, esta nova geração que tem hoje 21 anos, ou vai fazer ao fim do ano, já nasce noutro tipo de mundo, com outras circunstâncias completamente diferentes das do passado, da Idade Média, que durou, digamos, a cristandade durou aqueles 16 séculos, desde Constantino em diante até o Concílio Vaticano II. Mas como o Vaticano II não foi aplicado, ainda continua a cristandade. Daí que era bom que houvesse um julgamento de crimes contra a humanidade, para nós tomarmos finalmente consciência de que isto não é bom para ninguém, é mau para todos. E para nós e para a natureza, para a Terra. E também que depois, como a base, digamos, que está a fazer a descoberta disso, a desmontagem de todo este crime, está neste livro, que vamos fazer para que este livro chegue ao máximo de pessoas, uma vez que o grande mercado fará tudo para que ele não entre nas suas montras. Porque só mostrar a capa já aterroriza as pessoas. Porque
as cores preto e branco, preto e amarelo não são escolhidas por acaso. É precisamente para que, se tiver 10, 20 livros ali, todos de frente, podem ter aqui mais todo o resto de livros. Por onde é que vão os nossos olhos para essa cor? Logo. É logo para esta cor. E para um título que está grande. E, portanto, é por isso que esta cor foi escolhida. Porque os olhos vão para lá, mas é difícil entrar no grande mercado, mas isso já são problemas do editor. Ele tem um site de vendas, portanto, eu estou cansadíssimo, quase não cansadíssimo não, estou felicíssimo porque tenho feito da minha parte, como autor, o máximo de divulgação possível nas minhas redes sociais e twitters e tal, e digo sempre que podem adquirir no site da editora, e tem dois endereços, editora.pt ou google.pt, vai lá ter direitinho e o livro vai ter a casa e parece que nem paga custos. Parece que nem paga custos. E, portanto, são os 16 euros da praxe. Também podem adquirir no autor. Mas, quer dizer, o fundamental era que este livro chegasse, sabem a quem? Pode demorar outra vez 3.000 anos, se houver humanidade, que não me parece. Por andar da carruagem não parece. Mas vamos admitir que começa finalmente a aparecer 2 ou 3 em cada sítio que vivem esta dimensão, e isso é suficiente para fermentar a massa. É suficiente. Mas assim, era bom que este livro chegasse às pessoas a quem chegou a Bíblia, porque ele vem desmontá-la e vem destruí-la, e portanto, como as pessoas estão formatadas todas pela Bíblia, mesmo os ateus estão todos formatados pela Bíblia. São ateus do Deus da Bíblia, mas que este livro vem dizer, o de João diz, é logo o segundo que vem aqui, a Deus nunca ninguém o viu. Se nunca ninguém o viu, também nunca ninguém o ouviu, nunca ninguém o conheceu, porque a gente conhece pelos sentidos. E, portanto, quer dizer, de Deus sabemos zero. Não se pode ser ateu de um zero. De uma realidade que não se conhece. Portanto, até o ateísmo é o mais do mesmo, é um sistema de doutrina também, e agora até já é uma coisa organizada de ateus e tal, uma corporação ateísta. Todos os sistemas de doutrina são maus. Portanto, todos os ismos são maus, porque a doutrina está muito bem concatenada, muito bem organizadinha, mas ninguém fala da realidade. Quer dizer, a lava está a entrar para a nossa casa dentro, do vulcão, está a entrar para a nossa casa dentro, está a levar tudo para baixo, a queimar tudo, e a gente a discutir doutrina. Há os discursos todos lá na COP26, e promessas e não sei o quê. Aquilo a gente já sabe, é como das outras vezes. O ar cada vez está mais contaminado. Portanto, a quem chegou a Bíblia, deveria chegar este livro. Ora, a Bíblia é o livro mais traduzido do mundo. Imaginem o trabalho que temos pela frente. Para traduzir este livro nas línguas, mas bastaria, já me contentava muito se fosse traduzido nas línguas mais faladas, que é o inglês, vamos o mais, e depois o espanhol e o francês. Espanhol apanhava logo a Latinoamérica toda, menos o Brasil. Português, entendem mais ou menos este. Francês, com os países lusófonos, também lusófonos, havia os francófonos e tal, já, e os da comunidade inglesa. Portanto, essas línguas principais, se o livro for traduzido dessas línguas, já chega a muitíssima gente. Depois é preciso, que é o mais difícil de tudo, é preciso praticá-lo. Praticar o projeto de Jesus histórico. Vocês vão ficar galvanizados, deslumbrados
com quem é Jesus, com o Jesus, que este livro realmente desencriptou de uma forma bela. Tive de acrescentar muitas coisas que faltavam naquela outra versão. Curiosamente o livro ficou mais pequeno em páginas, porque houve um arranjo gráfico de outra maneira e poupou-se 100 páginas em relação àquela. Por isso é que também foi possível ficar no preço. A editora é escrupulosa nos preços e, portanto, logo que deu para pagar a gráfica e se der ainda para ele poder comer alguma coisinha como editor, não tendo medo de salário da mulher, que é professora da Alba, melhor, mas tem sido difícil para a vida de um editor, e então depois com a pandemia ainda pior, mas pronto, até na pandemia saiu um livro que vi da ciência à sabedoria, que é tal conversão que falta fazer, da ciência à sabedoria, porque ciência é saber, pois só o serviço do poder é uma desgraça, sabedoria é cuidar. Cuida da vida, cuida do bebê, cuida da terra, o organismo vivo não domina o poder, quer dominar o mundo. E hoje o grande poder do domínio do mundo já não é o das armas, é o da mente. E é por isso que a Cúria Romana, com este Papa jesuíta, nunca Inácio de Loyola, com o seu jesuitismo que ele criou, chegou tão longe como desta vez. Nunca tinha havido um jesuíta Papa. Porque os jesuítas têm um voto de obediência ao Papa, que é mais importante que os outros três, que qualquer frade ou freira faz. O voto de obediência ao Papa, como nunca dava. Ora, como é que agora o jesuíta Jorge Mar Bergoglio, argentino, obedece ao Papa Francisco? Não é a mesma pessoa. O corpo é o mesmo, mas não é mesmo. O Jorge Mar Bergoglio é nascido de mulher. O Papa Francisco é nascido de poder. Portanto, e o poder que é assassino, ladrão e assassino. Ladrão e assassino. E destruidor de tudo. Mas o fito dele é efetivamente entrar na mente de todas as populações. As grandes visitas papais que eles fazem, já perceberam que é o único que tem sempre o chefe de Estado de cada país, mesmo que não seja católico, a recebê-lo no aeroporto. Porque ele é chefe de Estado dos chefes de Estado todos do mundo. É o único que pode julgar todos e não ser julgado por nenhum. Está no direito canónico. Está no direito canónico da Igreja Católica. E os outros Estados sabem isso. Ele pode julgar todos, mas não pode ser julgado por ninguém. O poder absoluto é assim, ele é o único. Trabalhamos um bocadinho, nós somos pouquinhos, se cada um de nós arranjar mais 3 ou 4 que vão adquirir o livro, que vão lê-lo, que vão mastigá-lo e depois até criarem pequenos círculos de leitura só para se ler o livro. Longe desses espaços das fientes, das velas, das ceras e tal. Estamos no século XXI e ainda se continua a queimar cera nas igrejas, a queimar o oxigênio. Mau gosto. Mau gosto. Pronto, meus amigos. Quem de nós sabia que os Evangelhos eram 4, mas em 5 volumes? Há muito que se sabe, mas ninguém se tem atrevido a editar assim. Esta é a primeira editora no mundo que edita os 4 Evangelhos em 5 volumes. É a primeira editora no mundo que o está a fazer. Muitas editoras, e há alguns teólogos, dos investigadores, que têm insistido com as editoras, mas sem 2 volumes, põem os 2 volumes seguidos. Não se atrevem, porque é ir contra Roma. E para mais, não haver dúvidas que era um livro independente, ainda lhe meteram no meio. É que de Lucas não aparece logo o Atos dos Apóstolos. Aparece o Evangelho de João.
pela ordem deles, é Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, que é o segundo volume de Lucas. Ele ainda mete aí um livro ali no meio, mas quem diz há uma separação total. Agora é outra coisa. Não é outra coisa. Alguém sabia? Ninguém sabia, se calhar. Quem de nós sabia que nos 4 evangelhos nunca se fala a palavra grega a dizer milagre, nunca aparece? Só aparece a palavra grega a dizer sinais, ou sinal no singular. Que nunca houve nenhuma multiplicação de pães nem de peixes. E o que é que isso quer dizer na narrativa? Que os 2 capítulos de Mateus, primeiros 2 capítulos de Mateus e de Lucas, são 2 capítulos apócrifos, isto é, acrescentados muito posteriormente, sabem para quê? Para justificar a festa do Natal que o judeu-cristianismo não tem. Só passa a ter quando está no Império. Havia o Natal do Sol e era preciso uma base de textos que justificasse que o menino Jesus nasce todos os anos. Azar deles, porque devem ter entregado o trabalho a escribas pagos para isso. As obras de arte, as obras de encomenda são pagas e bem pagas. A diferentes escribas, um para o Lucas, outro para Mateus. E nenhuma narrativa, aquelas coisinhas, aquelas historinhas que lá estão nos 2 primeiros capítulos, nenhuma historinha daquelas que está escrita em Mateus, dos 2 primeiros capítulos, aparece na de Lucas. E nenhuma da que está no Lucas aparece na de Mateus. Isto é tão caricato. E depois as igrejas que fazem no Natal misturam as duas. Ora, num domingo lê uma coisa do Lucas, ora, no outro domingo lê uma coisa do Mateus. O Herodes nunca matou crianças, mas fez muitas mortes, muitos crimes, mas nunca matou nenhuma crianças. O anjo Gabriel nunca veio, nem a minha amiga Bárbara, que está aí o livro, a Palavra do Senhor, o romance, se descobriu isso. O anjo Gabriel nunca veio falar a Maria. Nem o Zacarias ficou mudo e depois passou a falar outra vez, escreveu o nome numa tabuinha. Nem disse aquele livro. Nem Maria cantou aquele Magníficas e tal, muito bonito. Mas nada disso. E são tudo histórias. Através das quais se queria dizer alguma coisa, não de Maria, mas de Jesus histórico. E verdade, mas aqui é muito difícil porque, inclusive, para ele ser de David, tinha que nascer em Belém. Pronto, até inventam um recenseamento para o casal ter de ir a Belém e depois põe lá. Quando é histórico, hoje é histórico, indiscutível, que Jesus nasce em Nazaré. Se nasce em Nazaré e é filho de Maria, não é filho de David, pronto, ardeu. Não entronca em Belém, que era a cidade de David. O Messias tinha de vir de Belém. Pronto. E esses evangelhos, o Mateus faz frete e põe a vir de Belém. A nascer em Belém. Pois é. Isto é tremendo. Bem, já vos escandalizei o suficiente e vou-me calar porque manda o bom senso. Peço-vos muito perdão de me ter alongado. Havia aqui uns rabiscos, mas falei mais assim de improviso e também saiu bem. Saiu bem. Agora que eu ainda canto, termino de cantar um bocadinho, com a voz um bocadinho mais tarde, mas eu canto. Belo é o universo desde a criação, tudo nele é excesso em franca expansão. Vivo nele inteiro, sou fragilidade, irmão companheiro em sociedade. Danço nas estrelas, só tenho irmãos,
crio coisas belas com as minhas mãos. Sou no Big Bang, navego no vento, faço do meu sangue fecundo fermento. Não sei de poderes, a pura demência tenho por comer Jesus e ciência. Danço nas estrelas, só tenho irmãos, crio coisas belas com as minhas mãos. Sou uma menina sem eira nem beira, a terra me ensina a ser companheira. Quem vive tolhido pela religião acaba comido pelo Deus tubarão. Danço nas estrelas, só tenho irmãos, crio coisas belas com as mãos. O universo amigo sempre em expansão, sou só contigo, vivo em insurreição. Vamos de mãos dadas por fim aos poderes, sermos camaradas, repartir os teres. Danço estrelas, só tenho irmão, crio coisas velhas com as minhas mãos. Quando eu conto isto, o Alexandre vai a caminho de 6 meses de vida e ele está pousado no sofá com a fraldita e tal. E eu começo a cantar isto, vocês avisam, o menino fica todo fora dele e dança lá, lança do braços e pernas e tal. Parece que está a entender a mensagem e a libertação que é nós já estarmos em semente no Big Bang. Portanto, cada uma e cada um de nós tem pelo menos 13.700 milhões de anos, está bem? O dia em que nascemos é uma aldrabice, porque nós já estamos em semente no Big Bang. 13.700 milhões de anos. Só falta depois tornar-se visível. E é essa data que a gente celebra, mas esquece tudo para trás. Trazemos tudo para trás. Muito bem, muito obrigado. Espalhem a notícia. Ficam com essa responsabilidade.